Boa noite a todos, meus irmãozinhos queridos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então, iniciando com mais um momento divino para nós, pedindo licença sempre a José de Mococa, esse nosso amigo querido que nos envolve, nos protege, nos traz as suas bênçãos, a sua paz, a sua luz, traz num caminho renovado, porque, claro, temos a nossa vontade, o nosso querer, mas esses mentores espirituais nos ajudam muito nos momentos de dificuldade, nos momentos de incertezas, nos momentos de medo, nos momentos onde nós resbalamos para processos ainda inferiores. É natural da caminhada humana, é natural da evolução, processo de dor que será o burel do nosso espírito, que fará que nos aprimoremos cada vez mais. Então vamos buscar esse instante maravilhoso divino, porque quem vai nos falar hoje nesta gravação maravilhosa divina, nesta palestra, vai ser nosso irmão Quaresma, vai falar sobre a piedade. Que Deus envolva todos nós, envolva o nosso irmão Quaresma, que sempre vinha nos fazendo palestras maravilhosas divinas presencialmente aqui na casa, mas temos a oportunidade de estarmos ainda vendo ele e outros palestrantes que estão nos passando estas atividades importantíssimas para a nossa alma, para o nosso dia a dia. Que assim seja e boa palestra. Olá, amigos da Instituição Beneficente José de Mococa. Aqui quem fala é um amigo de vocês, Quaresma. E a minha proposta de hoje é conversar um pouquinho sobre uma mensagem evangélica, para que essa mensagem possa nos esclarecer, nos fortalecer e nos auxiliar, principalmente nesses tempos, digamos assim, desafiadores, esses tempos instigantes no sentido de compreensão que nós estamos vivendo no mundo. Nesse momento de pandemia, em maio de 2020, onde nós precisamos nos aquietar as nossas dúvidas, acalmar os nossos corações, as nossas mentes, nos sintonizar com a verdade divina, como diz no Evangelho, a verdade que nos libertará. E nós vamos falar hoje sobre o capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, que consta a mensagem: que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Primeiramente, sobre esse título: que a vossa mão esquerda, ou seja, uma parte de você, não saiba do que dá a direita, ou seja, sequer você deva saber do que você fez. Olha só a grandiosidade dessa expressão. Ou seja, no gesto de dar, de ofertar, de doar, de fazer a caridade, esse título vem dizer que tem que ser tão anônimo, tão desprendido, tão incondicional, que sequer nós mesmos que fazemos a ação devemos estar cientes do ato feito. Ou seja, que a mão direita não sabe que é a esquerda. Ou seja, se nem a nós, ao praticante do ato de doação, é dado conhecer, ou ficar notando, ou ficar se vangloriando, quiçá, que mais ainda importante é que os outros, que o mundo não saiba aquilo que nós fizemos. Para falar sobre essa parte, nós vamos falar sobre o item 17, a piedade, né? Mas antes disso, a gente, quando eu fui falar daqui que a mão esquerda não saiba o que a esquerda, aqui da esquerda, pressupõe aqui nessa mensagem de que nós devemos fazer o bem sem ostentação. Ou seja, nós devemos fazer o bem sem orgulho, de notar que nós que fizemos, valorizar o quanto nós fomos assim ou assado. Sem vaidade, nenhuma vaidade no seguinte de eu fiz isso ou aquilo, né? Ou seja, é o ato de dar com humildade, com benevolência, ou seja, benevolência com bondade, né? Com essa benevolência de que não pressupõe nenhuma condição. Então, que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a direita é prática do humildade, afastamento de orgulho, de vaidade, é fazer o bem sem ostentação. Ninguém precisa saber, nem sequer nós que fizemos. E na maior parte das vezes, meus amigos, permitam dizer, o ideal seria que se nem a pessoa beneficiária soubesse. Porque nós sabemos que da mesma forma que o
O ofertante pode ter ceivado de orgulho, de vaidade, às vezes o que recebe também. Aquele que recebe, por vezes, nem aceita, nem pede, nem se declara necessidade por questões de orgulho, de vaidade. Então, às vezes, esse que a mão esquerda não sabe o que faz direita, no sentido de que não dar margem, não dar abertura para que o orgulho e a vaidade atrapalhe essa ação caridosa, essa ação divina, essa ação cristã que é doar e receber. Todos os dois, com humildade, com benevolência, né? Com gratidão. Né? Então, nesse sentido é que nós vamos falar sobre piedade. A piedade, ela está no capítulo, ali no número 17, e ela foi uma instrução dos Espíritos trazida pelo Espírito de Michel, na cidade de Bordeaux, em 1962. Primeiramente, uma definição de piedade, uma definição do dicionário comum, mas que é bem próximo do que nós devemos ter como ideário, como ideia, como significado moral para a palavra piedade. Piedade, compaixão pelo sofrimento alheio. Precisa dizer mais? Comoção, comiseração, ter pena da miséria, estar com a miséria do próximo. Né? Se importar com o próximo. Ou seja, piedade é isso, é ver o próximo, é se importar com o próximo, é ter comiseração, se aproximar da miséria daquele próximo. Quando eu falo miséria, da necessidade, não uma miséria absoluta, mas daquela necessidade, não importa que tamanho seja. Né? É ter misericórdia, é trazer a misericórdia do próximo para o nosso coração, para que nós possamos sentir pouco ou muito o que esse irmão está sentindo nesse momento, desse sofrimento. Ter compaixão do sofrimento alheio. Ou seja, ter essa empatia, esse posicionamento de proximidade com o próximo. Não que você vai pegar a seara desse irmão, mas você vai estar próximo dele. E estando próximo, você verá no que eu posso ajudar. Não vou carregar, não vou tirar desse irmão a seara dele, o fardo que ele precisa carregar, a prova que ele precisa realizar, a expiação que ele precisa cumprir. Mas eu posso, num gesto de caridade, de amizade, de benevolência, ajudar esse irmão. Ajudar, fortalecer. E essa ajuda, meus irmãos, pode ser de qualquer forma, material e imaterial. Uma palavra de sustentação, uma palavra de ânimo, uma indicação de algum lugar, de uma informação, uma indicação de uma leitura, levar ele até uma reunião espírita onde ele possa receber uma palavra amiga. Não importa, a ajuda pode vir de várias formas. Você sentiu que precisa, que esse irmão precisa de necessidade e você precisa ajudá-lo, né? Então a piedade tem essa coisa da compaixão com o sofrimento do próximo, né? Fala-se que a piedade ela é irmã da caridade. Porque para você realizar o ato da caridade, que é o ato final, né, da concessão, da doação, da feitura de alguma coisa para ajudar aquele próximo, para auxiliar, antes disso você tem que ser movido por um sentimento de piedade. É aquilo que nós falamos, nós temos que nos importar, perceber esse próximo. Né? Nós temos que ter misericórdia, trazer o sofrimento do próximo para nós. Temos compaixão pelo sofrimento do próximo. Ou seja, antes da caridade tem que ter um movimento interno, moral, íntimo nosso de falar assim, puxa, eu preciso ajudar aquele próximo. Eu quero ajudar aquele próximo. Ele precisa de uma ajuda e eu vou dar. Não sei qual, vou dar o que eu posso, né, o quanto eu posso. Então, a piedade, ela é a preparação para a caridade. Então, antes de fazer a caridade, você tem que se apiedar. Porque se você não se apieda, você pode até dar, mas você dar de forma automática, de forma mecânica, orgulhosa, ostensiva, né? Fugindo daquele princípio de que a mão esquerda não sabe da direita. Porque você não foi movido pela piedade. Você foi movida por outros fatores. Olha, não quero, sabe, pelo social. Eu devo fazer isso para fazer uma boa imagem. Né? Para me fugir desse constrangimento dessa pessoa pedindo, para me livrar dessa pessoa que pede, a pessoa que está próxima. Ou seja,
Não foi por piedade que foi dada essa coisa, que foi ofertado esse momento. Foi por outras razões. Razões até de orgulho, de vaidade, de querer se afastar daquele próximo. Pelo contrário, não foi de misericórdia, não foi de trazer o sentimento. Pelo contrário, foi de pegar o próximo e colocar para longe. Ó, toma e vai embora. Toma e sai de perto de mim. Não quero nem ver, não quero nem saber o que você está precisando, o que você está sentindo. Isso não é piedade. Isso é qualquer coisa, amigos. Isso é um gesto social. Um gesto, às vezes, até de estranhamento. É um gesto até de má vontade, não é de benevolência. É um gesto de pura vaidade, de puro orgulho, que muitas das vezes chega a esse próximo, esse irmão que está precisando, com essa conotação de humilhação. Né? Agora, quando você faz o processo inicial de desenvolver a piedade, o gesto que você for fazer, não importa o tamanho, não importa. Ele chegará para aquele irmão revestido intimamente, na sua essência, com piedade, com amor, com igualdade, sentimento de igualdade, com solidariedade, com compaixão, com misericórdia, com proximidade. Lembra que eu falei que se importa? Com proximidade desse próximo. Não estamos colocando ele diferente de nós. Ele está numa posição agora que nós podemos estar, ou já estivemos, ou vamos estar há algum tempo. Então esse irmão vai ser tratado como igual, não como diferente. Né? Então, nesse começo, seria isso que eu preciso falar com a piedade. Pois bem, continuando, nós vamos falar sobre a piedade agora no seguinte sentido. Como é que eu sei o que gera essa piedade? Do que nutre o sentimento de piedade? Quando eu tenho piedade, o que eu sinto? Né? Então é sabido que o ato da piedade, ele causa anteriormente, quando você está começando a se aproximar desse próximo, a ter misericórdia, trazendo a miséria dele para perto, trazendo comiseração, tendo compaixão para esse sofrimento alheio, existe um desconforto. Afinal de contas, eu percebo na vivência daquele irmão algo que o ofende, que o infelicita, que o constrange, que o magoa, que o faz sofrer, que dói. Então, esse sentimento, essa compaixão, né, essa empatia com esse próximo, faz com que trago para perto de mim um pouco, porque só a pessoa que está dentro do problema é que sabe, mas traz para dentro da gente, nosso íntimo, um pouco daquele, entre aspas, sofrimento, né, daquela dor, daquelas dúvidas, daquela fé ou descrença ou falta de esperança, não importa. E quando você faz isso, de certa forma, tem um certo desconforto. E é aí que muita gente boicota o processo da piedade. Boicota daquela forma que eu falei antes, do gesto rápido, impensado, insentido de doar alguma coisa. Ou seja, alguém se aproxima com dor, com sofrimento, querendo conversar, querendo esclarecer. E eu rapidamente pego o dinheiro, pego a coisa e dou aí. Ó, tchau. Porque eu não quero, não me permito me aproximar daquele irmão, não me permito sentir, né? Após ele me falar, após eu vê-lo, após eu notá-lo, sentir o que ele poderia estar sentindo naquele momento. Então, existem muitas pessoas que fogem do processo de ter piedade. Porque ter piedade é como se fosse falar assim, eu quero me furtar do sofrimento dos outros. Né? Então, toma lá, toma cá, toma o dinheiro, toma coisa, mas olha, longe de mim. Eu não quero saber, eu não quero entender, eu não quero compreender, eu não quero falar. Tome, eu só quero doar. Seja material, seja serviço, ou seja, eu fujo desse dito sofrimento inicial da piedade, em prol de uma certa tranquilidade movida pela minha história de vida. Eu tenho uma vida tão tranquila, tão organizadinha, tão harmonizada, que eu não quero pegar problema de ninguém. Então vou fugir dessa comiseração dos males do próximo, vou fugir da piedade para com esse próximo e vou dar dinheiro, coisa, e vou continuar na minha vidinha aqui. Lê do engano de que esse gesto resolve. Nem resolve para quem está recebendo aquele gesto de caridade,
porque na realidade ele sente como se fosse uma agressão, né? É uma coisa dada sem sentimento, sem proximidade, sem piedade, sem caridade, sem amor. A pessoa que está se recebendo aquela caridade sente no íntimo que aquilo não foi dado com o sentimento da nobreza que o Evangelho do Cristo prega, que a verdade divina nos prega no sentido de igualdade, de humildade, de amor e de carinho e de misericórdia. Ele sente. E nós que fizemos esse gesto impensável, também assim sentiremos. Porque nós temos a consciência do bem, temos a consciência do mal. E lá dentro sentiremos uma dúvida se o que eu fiz foi certo, se não foi certo, né? E haverá um desconforto, porque aquilo que eu não fiz para o próximo, que seja deixar a piedade se aproximar de mim, eu vou perceber que já teve momentos que eu precisei disto e que outras pessoas não fizeram, e eu sei o quanto foi difícil não ter essa piedade, não ter essa ajuda. E da mesma forma, sentirei que como seria difícil se eu precisasse, estivesse no lugar dele e eu fizesse a mesma coisa que eu fiz. Então, essa dúvida, esse constrangimento interno não vai fazer com que aquela dita preservação de tranquilidade valeu a pena, não. Agora, do contrário, eu quero falar agora para vocês do quanto é importante vocês insistirem em enfrentar esse, entre aspas, amargor inicial do processo de piedade. Porque num primeiro momento, você se dói, né? Se aproxima, né? Se compadece, chega até a sentir, o quanto possível, a dor, a tristeza, o sofrimento daquele próximo. Mas a partir do momento que esse processo é caminhado e ele vai até o irmão dele, a piedade, que é o processo inicial de sentir, de aproximar do próximo, chega até o ato final, que é do ato de doar, o ato de caridade. É doar a palavra, é doar o abraço, é doar uma coisa material, é doar um serviço, é doar um silêncio, é doar um ouvido, não importa. Naquela hora, você se apiedou e o que você tinha para dar, naquele momento, o máximo que você tinha para dar, e volto a dizer, o máximo, era aquilo. Porque, como eu falei anteriormente, não devemos dar o mínimo. Porque o mínimo, quando você dá o mínimo, você está se protegendo, né? Você está dando o supérfluo. Mas quando você dá o máximo, você está dando o máximo que alcança até o seu necessário, às vezes. Né? Você tá dando, então, naquele momento, você deu o teu máximo. Ah, que alegria depois. Que paz de espírito você sente. De que você não subverteu a sua essência divina. A nossa essência divina é para o bem, é para a caridade. Nós estamos programados, entre aspas, projetados, imantados com princípios divinos de bondade, de amor, de caridade e de piedade. E quando nós subvertemos esse processo, sentimos um incômodo, como eu falei antes. A dúvida se o que eu fiz foi bom, se não foi, se eu queria isso para mim ou não. Agora, quando você enfrenta esse primeiro processo, desse certo amargor da piedade, de se estar próximo da dor do próximo, e realiza e doa o máximo que você pode, cai sobre você, extrapola de dentro de você uma onda de paz, de que você fez o teu melhor, que você cumpriu o seu dever, que você continuou no desenvolvimento natural de você enquanto criatura divina, ou seja, eu deixei a manifestação do meu amor, do bem divino, da caridade divina, da piedade divina, dos atributos de Deus que está em mim, eu deixei esses atributos florescer e se manifestar. E não fui o boicotador que eu poderia ser antes de não fazer isso. Então vai botar aquela paz íntima em você. Você não vai precisar, como diz no Evangelho, que a sua mão esquerda sabe da direita. Você não precisa ficar depois, eu fiz. É uma coisa instantânea. É um átimo de sensação. A paz vem, te posiciona numa paz. Aquele dito amargor inicial se esvai. E fica no seu coração, na sua mente, no seu íntimo, essa energia de paz,
de proximidade desse próximo, de irmandade, de ligação com o próximo e com Deus, com o Criador e com a criatura. E no momento seguinte, meu irmão, quer você perceba ou não, você começa a receber os eflúvios, os fluidos, as energias salutares e positiva da gratidão, do reconhecimento desse irmão. Seja verbalizado ou não, seja verbalizado nesse momento ou não, mas é como se o mundo, como se o sistema divino lhe desse naquele momento energias de reconhecimento, de harmonia, porque você foi um ser de harmonia naquele momento, você plantou a harmonia do universo de Deus. Independente da prova desse irmão, você deu a ele o que fosse, o que estava necessário, possível de você para que esse crescimento dele fosse feito de forma o mais tranquilamente possível. Então que nós possamos, senhores, finalizando, não nos distanciar desse processo de piedade. Devemos ter medo de ter piedade, constrangimento de piedade. Mas eu não posso fazer nada. Tenha piedade, primeiramente. Desenvolva. Deixa a piedade tomar conta de você. Deixa para o ato da caridade, que é a irmã dessa piedade, acontecer depois. Na hora que você deixar a piedade se apoderar de você, automaticamente vem inspirações suas e dos amigos espirituais da boa espiritualidade do que você pode fazer. E aí você vai olhar para aquele próximo e vai falar: o máximo que eu posso dar agora é um abraço. É chegar perto desse irmão e falar: irmão, posso te ajudar? Posso fazer alguma coisa por você? Dar um bom dia? Dar um sorriso? E com certeza isso que você fez, que parece ser pouco, ou parece ser, muitas vezes parece que não é nada, pode significar o que realmente aquele senhor, aquela pessoa estava necessitada naquele momento para se esperanciar novamente, ter esperança, ter força para enfrentar aquela seara dele. Então que nós não nos fuxamos, não sejamos indiferentes ao sofrimento alheio. Primeiramente, se deixando se apiedar. Então a gente geralmente vai direto para a caridade. Deixa eu fazer caridade, deixa eu correr arrumar mantimento, deixa eu fazer caridade. Mas é uma coisa mecânica, ansiosa, rápida, quase que uma aflição de ter que fazer alguma coisa para me justificar. Justificar que eu estou sendo bom, justificar que eu estou cumprindo alguma coisa, que eu estou realizando alguma coisa. E cadê o sentimento? Por que você fez essa caridade? Eu fiz essa caridade porque eu tive piedade. Eu tive o desenvolvimento da piedade para com o sofrimento daquele próximo. Eu me aproximei dele. Eu tive compaixão com o sofrimento próximo. Eu tive comiseração com o próximo. Eu me senti igual. Eu não me senti ileso daquela situação. Eu poderia já ter enfrentado aquela situação e posso sentir. E aquela situação que aquele irmão sofre naquele momento é uma situação também minha. Então, vamos fugir dessa ideia de que a piedade traz aborrecimento e de que só basta o gesto final da caridade. Antes da caridade, deixa a piedade tomar seu coração. Quando você for fazer quando você chegar no ponto de fazer essa caridade, já nesse processo anterior da piedade, você vai ver que você vai restituir nesse irmão coragem, força, esperança, e todo esse sentimento é como se você estivesse plantando uma semente no solo que pertence a vocês dois, a ele e você. Essa semente de amor, de caridade, de bondade, ela igualmente, duas sementes semelhantes. Uma será plantada no coração desse irmão que recebe o seu ato, e a outra semente será plantada no teu coração. E meus irmãos, sem muitos tratos, sem muitas regras, sem muitos saberes, essa semente, nutrido pelas forças do amor, brotará. Fará com que as mentes, tanto do irmão como a sua, se limpará das coisas negativas, se sintonizará com a fé, com a esperança. E muitas das vezes, essa sementinha, que a gente nem sabe quando foi plantada por um gesto do passado de
piedade e de caridade, brotará no nosso íntimo flores, frutos saborosíssimos, fortificantes, que farão bem a nós e a todos os nossos próximos. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui presentes, pela oportunidade e peço permissão para encerrar esse evangelho desta noite, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.